Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast do AlmaCast, o maior instituto de neurodesenvolvimento infanto-juvenil da Baixada Santista, que tem como objetivo informar e incluir você e sua família. Hoje, a gente vai falar de um assunto muito especial. A gente vai falar da importância do apoio às mães atípicas. Segundo especialistas, a ansiedade e o estresse de uma mãe atípica, ela pode ser considerada como a de um soldado em combate. Isso mesmo, um forte estresse pelos desafios do dia a dia. E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe ela, que é psicóloga e coordenadora geral da UMAI, Bia Paixão. Tudo bem, doutora? Seja Tudo bem-vinda. bem, Marcela? É um prazer estar aqui para falar com você dessa pauta tão importante. Que ótimo, importantíssimo, porque quando a gente fala de rede de apoio, Bia, a gente pergunta por que que as mães procuram rede de apoio, né? O quão é importante uma rede de apoio. E a UMAI faz questão de estar sempre de portas abertas, oferecendo acalanto, apoio e, sobretudo, orientação, porque a gente entende que orientação também é inclusão. Por isso, esse espaço é feito para você e para sua família, para que vocês estejam inseridos nesse universo e tenham muito mais qualidade de vida. E qualidade de vida tem tudo a ver com inclusão e também com rede de apoio, não é mesmo, Bia? Com certeza, né? A gente vê que a rede de apoio para as famílias ela é essencial, ela faz parte do tratamento da criança, né? Uma mãe que se sente pertencente a um grupo, ela se identifica, ela tem trocas, ela tem indivíduos que estão ali com o mesmo propósito que o dela. E quando a gente fala de rede de apoio, a gente fala de ajuda para uma mãe que às vezes está em busca de um diagnóstico ou que já recebeu um diagnóstico e às vezes precisa exatamente de um norte, não é isso? O que fazer, como fazer, quando começar a fazer. E a Almai está sempre de portas abertas para dar esse norte para as famílias. Com certeza, né? Acolhimento é um dos nossos pilares, né? E Uhum. é o que a gente prega diariamente quando a gente recebe essa família no online. Ela vem muito cheia de dúvidas, de incertezas, vivendo o luto ali de um filho que ela idealizou e descobriu no meio do caminho que precisava de um suporte um pouco maior. Então a gente tá lá, pronto para poder prestar todo o acolhimento e orientação que essa família precisa. Aliás, gente, toda mãe, independente de diagnóstico ou não, ela tem as suas incertezas, né? E agora, como vai ser essa maternidade? Como vai ser a criação de um mais um filho ou de um filho, principalmente quando a mãe é de primeira viagem? Agora, quando o filho tem um diagnóstico de uma atipicidade, isso fica um pouco mais pesado, um pouco mais difícil da família encarar. A gente sabe, inclusive, que muitas mães, às vezes, elas deixam não tem a companhia dos seus parceiros do lado na hora que recebem esse diagnóstico, né? O que é muito forte emocionalmente para a mãe, não é isso, Bia? Sim, Marcela, o maternar, ele já é muito difícil, cheio de dúvidas e incertezas, né? Aham. Só que quando ele vem acompanhado, né, de um diagnóstico ali pro seu filho, ele traz muita segurança, traz a culpa, né, do que Sim, eu fiz, algo que eu fiz que causou isso, né? A gente tem ali uma estatística bem alta de parceiros que abandonam mesmo as sim, mães, então acaba sim. que vira uma maternidade solo também. Uhum. Amigos se afastam porque não compreendem, né? A família às vezes se afasta porque não compreende ali o diagnóstico da criança e os impactos sociais que isso pode causar. Então a mãe muitas vezes se vê sozinha. E é dentro da clínica que ela encontra essa rede de apoio, com os profissionais que estão prontos para orientar, com as outras mães que estão vivenciando o Uhum. mesmo que ela. Então é Uhum. um espaço muito importante. E é uma troca, né? Nesse momento que ela se encontra. Agora, gente, fiquem tranquilas, mães, porque a mãe normalmente é bordada de culpa. Eu Sim. costumo dizer que é uma boneca toda bordada de culpa, porque a gente se culpa porque o filho fez, porque não fez, porque que demorou. Principalmente quando a gente recebe algumas informações que isso se torna um pouco mais difícil. Agora, tá rolando nas redes sociais um curto vídeo, mas que fala muito claramente sobre a importância da rede de apoio e de cuidado à mulher. E a gente vai passar esse vídeo para você. Roda o VT, produção. A ansiedade nas mães atípicas. Mães de crianças autistas enfrentam níveis de ansiedade comparáveis aos de soldados em combate. A sobrecarga emocional e a vigilância constante geram um estresse diário intenso e desgastante. O impacto do diagnóstico e da luta por inclusão afeta diretamente a saúde mental dessas mães. Falta de rede de apoio e julgamentos sociais aumentam a solidão e a pressão enfrentadas. Cuidar de si mesma não é egoísmo, mas uma necessidade vital para a saúde mental.
Exatamente isso. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas é vital, ou seja, mais do que importante, né, Bia? Porque se uma mãe não está bem, impossível que a família esteja bem. Se um filho está forte, se a mãe está forte, o filho está forte. Se a mãe está bem, a família vai bem. Então é fundamental que a mãe entenda isso, né? Deixa às vezes um pouquinho da culpa do lado, mas entenda a importância de se cuidar e, obviamente, para se fortalecer para cuidar da família. Com certeza, né? A gente costuma dizer que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? É. Então, as mães, elas tendem mesmo a trazer para elas, né? Toda a responsabilidade, toda a culpa, né? Todo o excesso, todo o julgamento para dentro delas, né? E se autorresponsabilizar e querer proteger o filho, né? De tudo que ele vai sofrer ali, do julgamento da sociedade, da falta de inclusão, dos olhares maldosos, né? Então, as mães, elas acabam criando essa redoma, né? Uma casca de Sim, proteção. E ali sim. elas se fecham e acabam que esquecem delas, né? Esquecem de ressignificar quem elas são. Então elas viram mães, mas esquecem do eu próprio, da identidade delas, de se cuidar. E a gente sempre prega que o tratamento, ele é uma tríade. Então é família bem, escola bem, paciente bem, né? Sem uma coisa funcionando ali, sem uma engrenagem rodando, o resto desanda, né? Então a mãe, ela tem que estar bem, porque ela tem que estar pronta para expor esse filho a situações sociais, para generalizar as habilidades, para se cuidar mesmo, para ser uma família feliz, uma família saudável, para o filho dela ter o suporte que ela tanto quer dar. Que ela precisa, né? Isso. E é como ela comentou, é uma tríade, ou seja, como uma cadeira de 3 pernas. Se uma não está funcionando, falta equilíbrio. Então é importante que a mãe entenda também, opa, peraí, eu estou cuidando do meu filho do jeito que eu preciso, como é que eu faço para isso? Mas eu preciso não esquecer de mim, porque se eu não estiver bem nas minhas emoções, né, eu não fico bem, a família não fica bem, o filho não fica bem. E a AMAI está sempre abrindo esse espaço para rodas de conversa, para palestras, para tanto acalanto com as mães, né? Fala um pouquinho pra gente, Bia, como é que funcionam essas atividades dentro da AMAI? A gente tem as rodas de conversa, né? Elas são mensais nas unidades e é muito legal porque cria uma rede de apoio muito forte entre os pais e os profissionais que estão ali também. Então a E gente até uma identidade, né? Porque a mãe fala, Isso. poxa, a dor dela é igual a minha dor é igual a dela, a gente se entende E melhor. aproxima, elas acabam criando ali um grupo de amigas mesmo. Então, elas vão pra academia enquanto as crianças estão na terapia, o que é muito legal, porque elas estão fazendo autocuidado. Elas conseguem, às vezes, fazer terapia individual Que ali, legal. enquanto o filho tá fazendo a terapia dele, ela faz a dela ali de forma online. Então, elas criam ali uma rede de apoio tão forte que elas saem no fim de semana, elas vão à praia com as crianças. Então, elas encontram, dentro de um lugar que era pra acolher o filho delas, acolhimento pra elas também. E é muito importante. A gente busca sempre ter atividades dinâmicas nessas rodas. Então, uma vez a gente fez uma dinâmica que era equilibrando os pratinhos. Hoje a gente levou vários pratinhos ali com palitos e post-its para elas irem colocando a sobrecarga que elas tinham no dia e ver como era difícil fazer esse equilíbrio. Então, às vezes, trazendo pro concreto para elas fica mais fácil. A gente tem também as orientações parentais que são mensais com os psicólogos das crianças, que é para quê? Para ela trazer as dificuldades que ela tá tendo dentro de casa com o filho, para os psicólogos orientarem e poder dar continuidade no tratamento também. A gente tem eventos dentro do instituto, então cuidar de quem cuida, né? Palestra para ela sobre a importância do autocuidado também. E a gente tem aí um calendário cheio de eventos para o próximo ano, pensando nas famílias também. Então, é fundamental esse cuidado, gente, porque a gente vai. É importante a gente ressaltar, né? Às vezes você fala, poxa, eu tenho um filho, foi diagnosticado, ou procura um diagnóstico, porque normalmente, a gente costuma dizer, os especialistas também, que a última pessoa a olhar para o filho com um olhar voltado ao diagnóstico, normalmente são os pais. Sim. Né? E por que isso, Bia? Acaba que fica mascarado porque convive com a criança, né? Convive com ele. Então, as atipicidades que ele apresenta pode ser traços de personalidade. Alguém na minha família era assim. Eu também demorei um pouquinho para falar. Ou seja, busca uma normalidade para se encaixar dentro de algo. Porque o diferente traz incômodo, traz culpa, né? Então, a gente tende a renegar. Quantas vezes nós mesmo temos alguma dor e falamos, vou tomar um dipirona e vai passar, né? Então, com os pais não é diferente. Camuflando uma situação, vai né? camuflando uma situação. Por isso que a gente também traz muita importância da avaliação, do diagnóstico precoce, né? Porque quanto mais cedo você consegue fazer as intervenções, melhor é para o desenvolvimento da criança e para a neuroplasticidade também, né? E para trazer rede de apoio para aquela família, porque imagina, né? Quanto tempo aquela mãe que teve o diagnóstico tardio não sofreu com o filho, né? Verdade. Não sofreu com falta de adaptação, falta de orientação do que fazer, né? Não é uma carga fácil, né? A gente sabe, a gente convive ali com elas, mas a gente passa uma pequena parte do dia, né? Elas estão 24 Full horas. time, 24 horas, o tempo inteiro, né?
Sim. encarando muitas coisas. E é legal o que a Bia comentou, porque, doutora, quando a gente fala de semelhanças, mas eu também tinha isso, o meu irmão apresentava isso. A gente precisa lembrar também que, normalmente, o TEA, por exemplo, o transtorno do espectro autista, ele pode ter uma carga genética muito significativa. Sim. E, às vezes, o filho de um autista também pode ser um autista, muitas vezes não diagnosticado, né? Ou que tardiamente vai descobrir. Essa é uma das pautas futuras aqui do All My Cast, por isso eu quero até interromper esse bate-papo para convidar você para se inscrever aqui e compartilhar com pelo menos 5 pessoas, porque essa conversa é só uma daquelas que a gente acha super importante para você também ficar inserido nesse contexto do neurodesenvolvimento infantil. E aí, doutora, é muito importante a gente falar isso, né? Como você colocou, às vezes o pai fala, não, mas é normal porque eu também já tinha. Mas às vezes o pai não é diagnosticado de um diagnóstico que é preciso já no filho. Isso é muito comum? É muito comum, né? Tem muitos pais que, depois de descobrirem o diagnóstico dos filhos, foram atrás de uma avaliação e se Olha descobriram isso. autistas, descobriram um TDAH, né? Então, é muito importante ficar atento aos primeiros sinais, né? A falta de adaptação a algumas atividades, né? A inflexibilidade ali com algumas questões. É muito diferente da gente ter traços autistas e da Uhum. gente ter um diagnóstico de autismo, né? Sim. A gente tem que ficar atento porque atrapalha o nosso desenvolvimento, porque atrapalha que a gente se desenvolva e interaja com o meio ambiente de uma forma, né, que seja satisfatória, que seja confortável pra gente. Então, o que traz incômodo é importante a gente investigar. Tá, e é legal a gente esclarecer isso também, né? Traços autistas não é um diagnóstico preciso do Não. autismo. Como é que a gente pode diferenciar isso, doutora? A gente tem os critérios do DSM, né, para diagnóstico de autismo, então você tem que ter ali dificuldades na interação social, dificuldades na comunicação, né, questões sensoriais, questões comportamentais envolvidas. Então é importante buscar ou um neuropsicólogo, um psiquiatra, né, um neurologista, para que ele faça a avaliação adequada, né? O diagnóstico do autismo hoje ele é clínico, então não tem Sim. exames que você faça que comprove, mas tem uma investigação clínica detalhada, é muito importante, até para você saber aonde você é mais acometido para a Sim. intervenção ser eficaz. E vale ressaltar, gente, você precisa ser muito bem avaliado por um profissional qualificado, um profissional pronto para isso. Porque não é simplesmente chegar no Google lá, elencar 6 características e dizer eu tenho isso. Até porque isso é um transtorno que traz muitos prejuízos, também pode trazer muitos Isso. prejuízos. E que a grande questão, a gente sabe que grandes especialistas falam que 99,99% da população tem um transtorno, só é importante que a gente saiba qual é para viver e conviver melhor com ele. E quando se trata, por exemplo, do TEA, né, que é o transtorno espectro autista, é importante a gente lembrar que para o diagnóstico ser validado, tem que ser passado por um especialista e tem que ser tratado, buscado apoio para que. Como é que eu convivo com isso, né? O que isso pode me prejudicar? O que isso pode me favorecer? Tem, embora alguns favoritismo também, como a genialidade em alguns casos, né, doutora? Isso. Mas tem também os seus prejuízos. Podemos explanar um pouco melhor sobre isso? Podemos, claro, né? Tem prejuízo na interação social, então às vezes a pessoa ela é um pouco mais embotada, tem dificuldade em troca, tem dificuldade no ritmo da fala, no contato visual, na troca de conversa, em entender às vezes expressões de duplo sentido, engajar uma conversa, interromper uma conversa quando o outro parece não estar interessado. Então tem várias questões que conforme a gente vai crescendo, a gente vai criando respostas adaptativas para elas. Uhum. Então, às vezes eu tenho dificuldade com uma certa textura, então quando eu vou à praia eu não consigo tirar os chinelos. Isso, quando criança, podia me impactar de uma forma muito maior. Uhum. Mas hoje eu já aprendi a lidar com essa situação. Me causa incômodo? Causa. Agora, uma outra questão é quando eu não fico bem em lugares com muitas pessoas. Isso me impede que eu saia de casa. Então, eu tendo a reduzir as minhas saídas de casa para não ter que interagir com outras pessoas. Então, olha o prejuízo que isso tá me trazendo. Eu tô me privando de ter várias trocas e várias experiências, Aham. porque interagir com o outro me causa um constrangimento ali, me causa uma dor. Às vezes, o barulho me causa dores, me causa incômodos, né? Às vezes, eu não consigo comer certos tipos de alimento, então isso acaba me deixando com um déficit nutricional muito grande, né? Então eu tenho preferências por certos alimentos, por certas texturas, eu tenho dificuldade de dormir à noite. Então a gente precisa ponderar o que impacta negativamente, Sim. né, no nosso dia a dia, para daí procurar ajuda, ou o que já é adaptado, o que eu consigo lidar bem,
passou, Sim, né? sim, sem Agora, dúvida. o que tá me trazendo impacto é muito importante eu avaliar e procurar ajuda, independente de um diagnóstico. Aham. Né? Acho que é importante dizer que a terapia, né, principalmente a terapia cognitivo-comportamental ou a análise do comportamento aplicada, ela é válida para intervir nos comportamentos socialmente relevantes. Então, Sim. não precisa ser autista para você ter a modificação de um comportamento. Sim, e qualquer outro transtorno, como por exemplo toque, Sim, transtorno obsessivo-compulsivo. obsessivo-compulsivo. Às vezes tem gente que tem toque assimétrico. Então, se tiver alguma coisa torta, aquilo tá me incomodando. Mas até que ponto você consegue ser sociável ou não com isso? Né? Até Uhum. que ponto esse transtorno te incomoda? Então, é importante que a gente sempre seja avaliado. Agora, a doutora falou de uma coisa muito importante, e a gente vai passar um vídeo agora que você vai entender mais ou menos como que é a vida de um autista e quanto isso impacta diretamente nesse tipo de paciente. Olha, a gente viu aí um vídeo, doutora, falando um pouco da hipersensibilidade sensorial. Olha só como é complexo para uma mãe ver um filho ali, 24 horas, como você comentou, 24 horas, um filho com tantas sensibilidades, ouvindo tudo, captando tudo de uma forma tão maximizada, né? Isso talvez que torne tanta dificuldade e um dos grandes desafios para as mães. Sim, para você ver no que ela tem que ficar atenta, né? É verdade. Olha quantas coisas ela tem que prestar atenção ali ao redor, né? Às vezes um estímulo desse pode desorganizá-lo, né? E aí daí até ela entender o que tá causando essa sensação nele, né? Então é realmente muito mais complexo do que a gente imagina. Do que imagina. Por isso a importância tão grande da rede de apoio que a UMAI faz questão de priorizar e abre sempre a porta para as mães atípicas, para que elas entendam que ali sim elas têm um apoio, né? Que elas conheçam outras mães, dividam as suas histórias e, sobretudo, se encontrem ali, se conectem com outras mães para construir histórias juntas e, sobretudo, se fortalecer. Porque mães fortes criam filhos fortes. Exatamente. Como a gente colocou, né? Agora, os encontros, vamos falar um pouquinho desses encontros? Como é que eles claro. acontecem? São mensalmente, né? Através das redes sociais da UMAI, se você não segue ainda, @Instituto UMAI, é só você colocar UMAI, né? Lá Isso. no Instagram, e lá você tem sempre informações de como fazer parte desse instituto, do maior instituto de neurodesenvolvimento infanto-juvenil da Baixada Santista. Já são 9 unidades aqui na Baixada e esse ano vai concluir com 11, né? Com as próximas 2 que estão aí a caminho, surpresa aqui para vocês por enquanto, de onde serão, mas com certeza vai trazer muitos benefícios para as milhares de famílias já que são atendidas pela UMAI e muito mais terá pela frente ainda esse ano, né, doutora? Isso. As rodas, elas são abertas, né? Então, não são só os pais do Ai, Omar que que podem legal, participar, que legal. né? Se outros pais quiserem ir, a gente sempre divulga, né, no Instagram do próprio Omar, como você trouxe. Então, Aham. antes de acontecer, a gente sempre divulga lá no feed, né, os temas das rodas de conversa e as unidades de acordo com cada tema. Então, às vezes, tem mãe que é da unidade de Praia Grande, mas se interessa pelo tema de São Vicente, E vai corre também. lá. E corre lá, porque são temas sempre diversificados nas Uhum. unidades, né? Quando são temas, assim, especiais, aí a gente faz em todas, para todas terem abrangência, mas a gente tenta diversificar para poder ter essa troca ali entre elas também. Então, eles acontecem mensalmente, são pautas sempre pedidas por elas. Então, Aham. a gente coloca ali caixinhas de sugestões na recepção Sim. para saber o que elas querem saber, o que Uhum. elas querem ter informação, né? Do que elas estão precisando ser acolhidas agora. Então, às vezes, elas precisam de acolhimento sobre a criança, às vezes sobre elas mesmas, às vezes elas precisam de algum apoio jurídico, às vezes Uhum. alguma orientação técnica. Então, as pautas elas vão variando muito de acordo com a necessidade delas. Sim. Então, a gente tenta fazer personalizado para que a mãe ela se sinta acolhida e orientada ali dentro desse espaço. Agora, é interessante a gente dizer também que aqui na Baixada Santista você encontra as unidades da UMAI em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e também no Guarujá, Guarujá. né?
Ou seja, nas 5 cidades da Baixada Santista, e tem mais novidade, como a gente colocou, mas é super fácil. Se você entrar lá no Instagram, Almay, lá você vai ter a Tree, que você vai ter todas as informações que você precisa, os acessos muito diretos, muito claros, tem um WhatsApp direto, e quando os eventos são abertos assim, fica muito mais fácil, né? Não tem burocracia, é justamente para que nós possamos incluir todas vocês. Agora, chegando perto do mês das mães, né? Está quase, já a gente está em abril, logo em seguida tem o mês de maio, e tem uma programação especial que é o MAI, em parceria com o Shopping Pátio Iporanga aqui de Santos, um dos mais novos shoppings aqui da Baixada, tem uma campanha especial, muito acolhedora e muito carinhosa, que a gente quer apresentar para vocês agora. Roda o VT, produção. Uma campanha para todas as mães atípicas. O mês de maio é o mês das mães e será marcado por um momento muito especial. O Instituto Almay irá realizar a primeira exposição de fotos voltada para a maternidade atípica. Esse movimento irá acontecer aqui, na cidade de Santos, e tem como objetivo impulsionar e evidenciar o quanto o amor de uma mãe atípica é forte, resiliente e se fortalece a cada desafio. E eu quero muito que você aí que está vendo esse vídeo participe. Mostre um pouquinho da sua maternidade. Independente se você é uma mãe do Instituto Almay ou não, o projeto é para todas. Clicando no link da bio ou no destaque Exposição, você vai encontrar todo o regulamento de participação e como deve enviar a foto de um momento especial com seu filho. Ah, e preparamos uma premiação super especial, que será divulgada nos próximos dias. Vem com a gente! Vem fazer parte desse momento tão importante e tão especial. Você é nossa convidada especial. Olha que lindo projeto, um concurso cultural, um projeto para envolver todas as mães atípicas do Brasil, promovido pelo Instituto Almay. Eu tô arrepiada. Que encontro lindo, né? Muito bonito. E é justamente para essa valorização, para esse acalanto, para a gente mostrar o quanto a Almay se importa com todas as mães atípicas do Brasil e que a gente conhece a sua dor e a gente quer abrir um espaço para valorizar todo o seu esforço e seu empenho, não é isso, Bia? Que lindo. Isso, é muito lindo, né? Uma oportunidade delas mostrarem o amor, Aham. né, que elas têm por esse filho e delas serem valorizadas também. E, sobretudo, retratar esse amor. Mães Retratos da Vida, promovido pelo Instituto Almay, o maior instituto de neurodesenvolvimento da Baixada Santista, infanto-juvenil, em parceria com o Shopping Pátio Iporanga. Um beijo para todo o pessoal do Pátio Iporanga que nos abriu a porta, né? Abriu a porta para a Almay, Isso. muito gentilmente, para acalantar aí todas essas mães e valorizar, sobretudo, o esforço de todas elas. Essa é a importância que a Almay dá para a rede de apoio e para o abraço e para o acalanto às mães atípicas de todo o Brasil. Bom, né, Bia, saber desse projeto? Muito bom, né? É um projeto incrível e acho que vai ser uma homenagem linda para todas elas. Com certeza. Bia, adorei receber você aqui, a Também nossa amei. coordenadora geral aqui da Almay, coordenadora geral, que cuida de mais de 1.200 colaboradores, né? Com Isso. mais de 1.800 pacientes. Gente, a Almay só cresce e cresce porque tem um legado de deixar algo em alguém e, com certeza, deixar algo especial nas milhares de famílias que a Almay atende aqui na Baixada Santista. Adorei bater esse papo com você. Adorei Muito obrigada. também. E olha, gente, já corre lá nas nossas redes sociais. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal do YouTube, lá no Instagram, Almay, Instituto Almay, é super simples de achar. E para você, mãe atípica, estamos de coração e portas abertas para receber você no concurso cultural Mães Retratos da Vida. Conte um pouquinho da sua história e participe desse encontro incrível. As 100 mães com as melhores histórias e as fotos mais fofinhas serão julgadas, né, pelo público e também por um elenco que vai avaliar e vão ser expostas 100 fotos no Pátio Shopping Iporanga. Gente, vale a pena você participar e é um encontro incrível para valorizar você, mãe atípica. Porque a Almay sabe que informação também é inclusão e, sobretudo, a sua valorização. Nosso muito obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta na próxima semana com muito mais Almaycast. Beijo, até mais!